Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, e aí, como que está sendo a pregação do Frei Gilson? Anote embaixo, compartilha, passa para mais pessoas, meus irmãos. Esta é uma pregação maravilhosa. Né? Você viu que é curtinho, ele vai falando pausadamente. Você tem um caderno? Quer fazer uma boa confissão? Vai, profunda, entendeu? Compartilha esse vídeo para mais pessoas que precisam, principalmente neste período da quaresma. Vamos lá. Mateus 5, 17 e 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixam de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, que menor que seja, ensinar os outros e fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar, ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, palavra da salvação. Jesus veio para mudar Jesus não veio para mudar a lei, quer dizer, né? Ao contrário dos que muitos estavam pensando, ele veio para dar pleno cumprimento a ela. Será que existem pessoas que tentam mudar a lei de Deus? Será que tem gente que distorce os mandamentos de Deus, dizendo: o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga, não podemos ter duas personalidades na comunidade, o santinho, o bonitinho, a bonitinha, né? Lá nas festas, participar de piadas imorais, de fofocas, de sermos mornos, né? Tem muita gente sofrendo hoje porque recebeu ensinamentos errados, de maus exemplos, de maus conselhos. Muitas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, muitas e muitas pessoas mesmo, né? Às vezes a gente acha que porque a gente está na igreja, eu disse um dia desse que às vezes as pessoas acham que elas aprontam durante o carnaval, vai lá receber a cinza, neca de pitibiriba. A cinza não apaga os nossos pecados. É importantíssimo você ir lá, entendeu? Mas mais importante, durante a quaresma, você confessar. Fazer isso que o Frei está dizendo. Entendeu? Então vamos lá, Frei. Como é bom confessar, né? Como é bom confessar. Pega seu caderninho aí, vai anotando aí o que o Frei está dizendo. Deus abençoe. Escondi conscientemente algum pecado grave em alguma confissão precedente? Em alguma confissão que você fez, você escondeu algum pecado? Se você escondeu, na próxima você precisa levar. Ou às vezes você esqueceu, lembrou depois da confissão: nossa, eu esqueci aquele pecado. Na próxima confissão você leva. Confessei o melhor que me lembro, o número de vezes que cometi cada pecado grave. Você fez a sua melhor confissão? Falou a espécie, falou o número de vezes que você cometeu aquele pecado? Eu confessei com clareza os meus pecados ou fui demasiado genérico? Tem gente que é genérica na confissão. Você tem que ser claro, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro e objetivo. Tem gente que fala assim, por exemplo, é um pecado muito normal de as pessoas confessarem, elas dizem assim, e geralmente porque tem vergonha, ou porque não sabe se confessar. A pessoa diz assim: padre, eu pequei contra a castidade. Mas preste atenção, quando você fala para um padre, eu pequei contra a castidade, o que eu vou pensar? O que é pecado contra a castidade?
Pecado contra a castidade pode ser um mau pensamento que você teve só. Você simplesmente teve um mau pensamento. Isso é um pecado contra a castidade. Você alimentou pensamentos pornográficos. Mas pecado contra a castidade também pode ser o sexo fora do casamento. Pecado contra a castidade também pode ser uma masturbação. Pecado contra a castidade pode ser você viu um filme indecente. Gente, pode ser tanta coisa. Pode ser que no seu namoro você abusou, passou a mão onde não devia. É importante dizer para o padre, porque às vezes o seu pecado é pequenininho, ou seja, foi simplesmente um pensamento e o padre já está achando que você fez sexo com alguém. O padre não vai saber dosar o conselho, o padre não vai saber dosar a penitência. Então é importante que você diga com clareza o que você fez. Não é só dizer eu pequei contra a castidade. Padre, eu pequei contra a castidade tocando na minha namorada ou no meu namorado onde não devia. Padre, eu pequei contra a castidade fazendo masturbação. Padre, eu pequei contra a castidade vendo vídeos indecentes na internet. Você está sendo claro, você está sendo objetivo. A mesma coisa para os outros pecados. Padre, eu briguei. Fala, padre, eu me desentendi com meu esposo, nós brigamos tantas vezes e isso trouxe consequências ruins para o nosso matrimônio. Padre, eu briguei com meu irmão, eu agora não estou mais falando com ele, eu quero pedir perdão. Veja, se você fala só eu briguei, é muito genérico. É preciso que você seja claro. O que você brigou? Eu briguei com meu irmão. E a gente parou de se falar. A gente se ofendeu um ao outro. Pronto, eu estou sendo claro. Gente, aprenda isso na confissão. Nunca fale um pecado genérico, abstrato, muito ambíguo, muito abrangente. Não, fala com clareza, especifica o que é. Desmascara o diabo na sua vida. Cumpri a penitência que me foi imposta pelo sacerdote? Ou seja, você cumpriu a penitência que o sacerdote te deu na confissão passada? É preciso cumprir. Reparei as injustiças que cometi? Aquilo que você confessou na confissão passada, você reparou? Você fez diferente? Comunguei alguma vez em pecado mortal? Alguma vez você foi comungar Jesus sem estar devidamente preparado para isso? Ou seja, para comungar você não pode estar em pecado mortal, você tem que se confessar. Alguma vez você comungou sem estar confessado, estava com pecado mortal nas costas? Respeitei sempre o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão. Antes da comunhão, eu respeitei o jejum eucarístico. É importante, 1 hora antes da comunhão, não 1 hora antes da missa. 1 hora antes de comungar. Você tem que fazer esse cálculo. Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não voltar a cometer? Tem gente que confessa que parece que não está arrependido. Quando você for confessar, será que você está verdadeiramente arrependido desses pecados? Então esse é um exame inicial, minha gente. Agora eu quero aprofundar com você. Nós vamos percorrer cada mandamento. E nós vamos fazer um belíssimo exame de consciência. Qual é o primeiro mandamento? Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Então a gente vai só fazendo perguntas agora, tá? Eu duvidei voluntariamente da existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguma vez você já duvidou de Deus? Gente, se a tua resposta for sim, é isso que você tem que levar para a confissão, tá? A partir de agora eu vou te fazer um monte de perguntas. E se a tua resposta for sim, aí, na verdade assim, sim e não algumas vezes, né? Então depende da pergunta, mas se a sua resposta for sim ao pecado, sim, eu cometi esse pecado, então você já é um pecado que você tem que confessar, se você nunca confessou, tá bom?
Outra coisa importante, às vezes os seus pecados vão ser muitos e você não vai conseguir lembrar. Você pode escrever para que na hora da confissão você não esqueça nenhum e na hora da confissão você vai falar com o padre. Você vai lendo, vai lendo. Só toma cuidado para não ficar muito mecânico, para não ficar muito sem coração, sem arrependimento. Uma leitura vazia, uma leitura superficial, não. Você vai falando, você vai lendo só para lembrar. Aí você fala, já lembrei, agora eu vou falar para o padre esse pecado. Então as anotações é só para a gente lembrar o pecado. Tá bom? Mas pode escrever. Eu muitas vezes escrevo na minha confissão para não esquecer nenhum. Mas é só uma lembrança. Chega na hora da confissão, eu começo a falar o pecado para o padre. E a especificar o que aconteceu. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.